Olá, você está no programa Alma Querida, programa no qual nós respondemos os e-mails que nos são dirigidos pelos nossos queridos amigos, as almas queridas, que se sintonizam neste programa, nos trazendo questões sobre a doutrina espírita. E o que nós temos aqui diz por que a ciência não realiza experimentos para comprovar a existência de muitos preceitos do espiritismo. Quais são os preceitos do espiritismo, afinal de contas? É muito interessante que a doutrina tem muitos preceitos. Um deles é o da reencarnação. Este é o mais fundamental. E o outro é da comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos se comunicam conosco, os encarnados. E aí o codificador, que é o Allan Kardec, ele pergunta mais: os espíritos interferem em nossas vidas? E a resposta foi: muito mais do que sois capazes de imaginar. Via de regra, são eles que vos dirigem. Ora, como é que a ciência vai comprovar tudo isso? O nosso missivista, ele diz que ouviu pela internet o questionamento de um ouvinte sobre as pesquisas científicas a respeito do espiritismo. E que esse ouvinte perguntava o porquê da ciência não fazer experimentos que comprovassem os preceitos básicos do espiritismo. E que a minha resposta foi de que muitos não acreditariam, mesmo vendo. É verdade. Aí ele diz que o Tomé, um dos apóstolos, precisou tocar nas chagas de Jesus para acreditar na ressurreição. E ele perguntou: é preciso ver para crer? Não, não é preciso ver para crer, meu querido missivista. Mesmo porque Jesus diz para Tomé, quando Tomé diz assim: eu acredito, Jesus diz: crestes porque tocastes, Tomé. Bem-aventurados que não veem e creem. Por que bem-aventurados os que não veem e creem? Por uma razão muito simples. É muito fácil você acreditar naquilo que você pode tocar. Então, você toca, é físico, é muito próximo. Quando você vê, o que acontece? Há uma certa distância. A visão é um sentido que te distancia um pouco dos objetos. Você pode ver a uma certa distância, mas você só vê numa direção. Então, muito limitado. O sentido mais desenvolvido é da audição. Você ouve de todas as direções, de olhos fechados, você ouve os sons que chegam a você. Então, muitas pessoas são clareaudientes, ouvem e ouvem de olhos fechados. Não precisam ficar virando a cabeça para lá para cá, como muitas pessoas que veem aparições, que têm essa sintonia visual com o plano espiritual, elas veem. Então, do que elas precisam? Elas precisam muitas vezes virar a cabeça. Elas estão olhando numa direção e de repente sentem que há uma imagem em outro lugar, elas viram a cabeça. E aí não veem. É muito interessante isso. Porque quando você vê esta imagem, que é do plano espiritual, você não está vendo com os olhos materiais, mas com uma visão espiritual. E quando você se vira para olhar, você troca de dimensão, você quer ver com os olhos materiais. E então você não vê mais, porque você se sintonizou com os olhos materiais. Então você não vê mais. E normalmente nós explicamos para as pessoas: quando você tem desse tipo de experiência, feche os olhos e devagar vire a cabeça para o outro lado. E tente continuar na dimensão espiritual, vendo o que é que está acontecendo naquele lugar onde você detectou uma presença. Então, veja, você ainda está vendo. Mas há aqueles que têm uma mediunidade que é chamada de intuitiva, que não veem, não sentem, não ouvem, mas sabem. E sabem e têm uma certeza absoluta. Eles não veem. Por quê? Porque eles saíram do terreno do físico, foram para o terreno etérico, que é onde está a visão, a audição e essa sensibilidade, mas passam para o plano mental, passa do astral, do sentir, para o ver mentalmente. E outros nem as imagens fazem, captam as ideias, elas vêm de uma maneira extraordinária. Então, esses já estão operando num plano muito mais elevado, que é o plano causal. Como fazer tudo isso ser objeto da ciência? Há muitas pesquisas que estão sendo feitas no campo científico. São muitas. E o ouvinte diz, que Jesus pediu a Tomé para tocar em suas chagas para acreditar que ele ressuscitara. Ou seja, ele permitiu que Tomé fizesse seu experimento para poder crer. E diz mais que eu citei que anos atrás os institutos já haviam feito essas pesquisas e que ele já procurou estudos a respeito e só encontrou estudos superficiais de aparições datados de dezenas de anos atrás. Ora, meu querido missivista,
Se você procurar com mais cuidado, você vai verificar. Eu não sei que tipo de pesquisa você queria que fizesse, mas veja só, quando as pessoas me perguntam, por exemplo, o senhor acredita em reencarnação? A minha resposta é, não, eu não acredito. Aí as pessoas pegam e questionam, mas como não acredito? O senhor vive falando de reencarnação? Toda a sua obra, todo o seu trabalho é baseado na crença, na reencarnação? E o senhor diz que não acredita em reencarnação? Eu respondo, não, eu não acredito em reencarnação. Eu não acredito. Eu sei. Eu trabalho com terapia de vida passada. Cotidianamente, diariamente, aporto no meu consultório pessoas que aparecem e têm problemas que são solucionados graças a esta realidade, que é saber que muitas coisas estão atreladas a situações do passado. Uma história que eu já contei aqui, e que eu acho que já contei, vou contar outra vez, porque ela foi muito significativa e não foi situação de consultório, mas acontece na vida cotidiana. Quantas vezes você está passando por uma situação e está pensando que isso é atual e não é? É simplesmente uma coisa do passado. Do passado? Um dia desse eu estava fazendo um programa na Rádio Boa Nova e havia um auditório. Nós estávamos no auditório e alguém fala sobre obsessão, sobre a ação dos espíritos sobre nós. E começa a falar sobre as ações que vêm do passado. Então eu falei de uma história, né? Não é a que eu ia contar, mas é uma história, da moça que aparece no consultório e que tem uma questão muito grave com a sogra. Muito grave com a sogra. E numa regressão, ela ficou sabendo que a sogra, que hoje é toda poderosa e que tem um comportamento um pouco de humilhar a nora, que é de uma classe mais abaixo, numa situação passada era diferente. A sogra era uma pobre coitada e a nora era uma aristocrata que humilhava a sogra. Então, isso foi visualizado, foi sentido, e eu trabalhei a ressignificação para que ela, como a aristocrata do passado, se sentisse tratando bem. Então, a aristocrata lá no passado modificou o pensar, modificou as ideias. E o que aconteceu? Quando a moça saiu do transe, ela estava com uma situação, não era um transe hipnótico, ela estava totalmente consciente, mas nós podemos chamar de transe ou semitranse. Ela estava completamente mudada emocionalmente em relação à sogra, inclusive com uma compreensão muito grande para com a sogra. Aí eu perguntei para o auditório, eu trabalhei no passado ou no presente? Afinal, eu estava nesta vida. E ela, eu trabalhei o passado dela ou o presente dela? O que é o passado, o que é o presente, o que é o futuro? Quando eu trabalhava lá a ressignificação, eu estava ressignificando para o futuro, que era o presente de agora. Eu estava trabalhando no passado ou estava trabalhando no presente? Estava ressignificando para o futuro daquele passado ou para o futuro do presente? Percebe que num plano muito elevado, passado, presente e futuro se transforma naquilo que nas doutrinas espiritualistas a gente chama de o grande agora. É um grande agora. A outra história é da senhora, já de uma certa idade, eu estava fazendo um seminário para idosos, e um dia eu levei todo o grupo a um passeio na fazenda onde eu estava, um passeio no interior de uma pequena floresta que havia, onde tinha um rio muito bonito, muito gostoso. E eu cheguei um pouco depois, que eu fui com o meu carro, né? Os outros foram adiante. Quando eu cheguei, estava uma mulher aos gritos, segura por umas 3 ou 4, e ela estava aos gritos, né? Totalmente, como se diz na gíria, surtada. Eu me aproximei, perguntei o que estava acontecendo, peguei nas mãos dela, ela se agarrou comigo, as outras soltaram, pedi que deixasse. Percebi imediatamente que ela estava regredida. E eu a afastei do grupo, sentamos-nos, convidei-a para sentar-me a uma tora de árvore que estava lá, bem distante do grupo, que estava todos se divertindo, entrando na água do rio, que era raso, e havia uma prainha, grama bonita em volta, mas ela estava em desespero. E eu, então, percebendo que ela estava regredida, fiz com que ela fosse mais e me contasse o que estava acontecendo. Então, ela estava dentro de uma caverna, deitada, de costas e olhando para a praia que estava em frente. Só que a maré estava subindo. Eu quis saber por que ela estava naquela caverna. E ela me disse que ela tinha saído, que ela estava com a família na praia e saiu para passear sozinha. Ou seja,
Já numa outra vida, ela era mais ou menos como era nesta vida. Daí ela estava fazendo aquele seminário. Ela se isolava. Ela era casada e separada, tinha 2 filhos, dos quais estava separada, tinha irmãs, das quais estava separada e vivia sozinha. Ela gostava de viver sozinha, de se isolar. Então ela estava na praia com os familiares e para ela se isolar foi andar sozinha. Não bastou caminhar pela praia sozinha. Ela encontrou uma caverna, veja a necessidade de interiorização. Ela encontrou uma caverna e entrou para dentro da caverna. E dentro daquela caverna ela ficou ali contemplando a praia cujas águas estavam subindo, a maré estava subindo. E de repente o que aconteceu? Olha a interferência dos espíritos em nossas vidas. Ela tinha que passar, e Deus não tem pressa. Isso aconteceu numa outra vida, o que ia acontecer agora? Cai o teto da caverna nas pernas dela. E a caverna ela baixa, ela não consegue se movimentar o suficiente para tirar a terra que estava sobre as pernas e começa a se debater, vendo que a água do mar estava subindo e que aquela caverna ia ser inundada e que ela ia morrer afogada. Então, ela começa a ficar no desespero de visualizar a morte por afogamento. E eu faço então que ela avance um pouco mais e ela descobre, e veja, é claro que isso não é fácil de se fazer. Ela estava tão desesperada que eu fiz com que ela ficasse a quilômetros de distância, como se estivesse assistindo uma cena de um filme, e a cena estava muito longe, para que ela pudesse ter um certo equilíbrio para ver aquilo. É só uma técnica. E ela então via que ela se debatia naquela caverna, e como ela estava vendo muito longe, não causava tanto impacto emocional a ela. Ela se debatia naquela caverna e ela não morreu afogada. O teto da caverna caiu sobre ela, ela morreu sufocada. Ou, na realidade, ela foi enterrada viva. E ela ficou chocada com essa descoberta. Depois eu fiz com que ela visualizasse novamente, depois novamente, até que ela começou a se aproximar. Aquela imagem já não era tão assustadora, porque ela já estava acostumada com a imagem. Ela, depois, até que ela foi capaz de ficar dentro da caverna e vivenciar tudo. Então ela passou pela morte várias vezes, daquela situação, até que aquilo já não mais a assustasse. Você pode imaginar que você, quando assiste um filme de terror muitas vezes, o que acontece? O filme de terror passa a ser quase que uma comédia, você já sabe o que vai acontecer, você começa a dar risada, não tem mais medo. Aí o que aconteceu? Depois que foi feita uma ressignificação, que foi feito aquilo que nós chamamos de dessensibilização, tirando a sensibilidade daquela situação, e uma conscientização do porquê que aquilo teria acontecido, para que ela começasse a ter um pouco mais de relacionamento com as pessoas. Tá? E aí o que aconteceu? Quando ela voltou, nós fizemos com que ela voltasse, perguntei se ela era capaz de tirar os sapatos e levantar a calça, né, a perna da calça, e junto comigo nós entramos dentro do rio. E aquela mulher, com mais de 50 anos, nunca tinha entrado numa praia de medo. Então, foi realmente muito interessante vê-la abaixar-se, enfiar a mão na água, jogar água no rosto, levantar os braços e gritar para os céus. Mas gritar de alegria, porque ela estava conseguindo fazer uma coisa que ela não fazia durante toda a vida dela, não fizera antes. Estava, de certa maneira, curada daquela situação do passado. Então, isso é uma prova. Eu não tenho como dizer, eu acredito em reencarnação. Eu não acredito, eu sei. Da mesma maneira, há muitas outras provas, que eu não tenho aqui os nomes dos institutos, como você pediu para dar a você, para comprovar esses preceitos da doutrina espírita. Eu não tenho aqui o que você diz, né? Porque ele diz que, à luz das possibilidades técnicas atuais, a ciência teria muito mais possibilidade de analisar cientificamente o espiritismo. E ele acredita que o motivo é que as pessoas não querem se expor para esses experimentos. Não é verdade, muitas pessoas estão se expondo e há realmente fatos extraordinários que estão sendo comprovados. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltaremos para dar continuidade a este programa, falando ainda desta situação das comprovações científicas do espiritismo.